Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. A nossa convidada, a Inês Guimarães, licenciada em Matemática pela Universidade do Porto. Mas foi bem antes disso, em 2015, que lançou o Math Girl, diz assim, ok? Sim, sim. O primeiro canal do YouTube sobre matemática em Portugal. E não precisou de fazer assim nada daquelas maluqueiras típicas dos youtubers, para alcançar dezenas de milhares de subscritores, com paradoxos, geometrias, raízes quadradas e até com piadas matemáticas, eu ouvi algumas. Em 2018 lançou um livro, Desafios Matemáticos que te vão enlouquecer, e gravou uma série na RTP Play chamada Matemática Salteada. E seguramente já tens feito outras coisas, vamos conversando, ok? É isso. Eu já fiz isto uma vez uma pergunta, mas foi por outras razões. Esta pergunta, aliás, eu tenho uma curiosidade, tens algum amigo na área de letras? Família não vale. Não, acho que não. Eu admiro logo os teus amigos, se tivesses amigos de letras, eles não iam compreender as tuas piadas. Exato, ia ficar sozinha, abandonada, Não a iam chorar ter num muita canto. conversa para ti. Mas ao longo do teu percurso escolar, também assististe àquela fuga, por exemplo, seguramente ali até ao 9º ano, não é? Depois a malta começa a fugir para letras por causa da matemática. Assististe a isso dos colegas de então? É assim, eu não tenho muito essa percepção e acho que agora já não é tanto assim. Acho que os alunos até se sentem um bocado forçados a ir para a ciência e tecnologia porque é o que está a dar, estás a perceber? A não ser aqueles alunos que já têm alguma vocação para artes ou algum gosto específico por alguma coisa de letras, direito ou assim, que já têm essa ideia na cabeça. Eu sinto que aqueles que estão meio perdidos, vamos para a ciência e tecnologia porque as engenharias é que estão a bater, ou uma coisa assim. Mas claro que pronto, aqueles que têm mais dificuldade acabam por enverdar por outro caminho, porque há aquele medo de matemática. Sim, eu sentia esse medo quando Mas estudei. eu acho, eu posso estar errada, porque eu não vivi no passado, mas eu sinto que já não será tanto assim. Ou seja, alguém não ir para a CT só para fugir à matemática. Eu, por acaso, ainda tenho uma percepção, tanto assim que, por exemplo, nos últimos debates, quando se começaram a definir agora as novas aprendizagens essenciais entre a Sociedade Portuguesa de Matemática, assim, e o Ministério, há muito aquele debate sobre tornar a matemática também obrigatória, pelo menos no primeiro ano, em todos os cursos, no 10º ano, não é? Que assim, agora não tens para onde fugir, tem que ser. E ainda mantenho um pouco dessa ideia. Imagina, eu estou a dar esta resposta porque já me deparei com vários alunos em que eu pergunto, então o que é que tu queres seguir na universidade? Imagina, se estão no 12º ou assim, ou no secundário em geral, então o que é que tu queres fazer a seguir, o que é que queres estudar na universidade? Eu digo, não sei, ainda não sei. E dão assim respostas tipo vagas do género. E eu pergunto, mas para que ramo é que tu foste? Eles ciência e tecnologia, mas não sabem o que querem fazer. Ou seja, eu sinto que muito aqueles que estão na dúvida, vamos para a ciência e tecnologia, porque é o que dá. Sim, é o que dá. Há muita gente que, não tendo problemas com matemática, ou não tendo problemas graves é isso. Basta estar ali mediano e já chega para vamos para a tecnologia. Mas se tiverem, acho que a fuga ainda se mantém. Sim, okay. Isso é verdade. Mas também, pronto, tu não tens muitos amigos em letras, não tens nenhum, não consegues avaliar isso como nós. Mas por acaso li que o raciocínio lógico-matemático que é importante mesmo para, por exemplo, as pessoas desenvolverem a capacidade de argumentação. Exatamente. Isso é interessante. Por isso é que muitas vezes eu não percebo essa dicotomia letras. Alguém diz, tenho vocação para letras. Ok, mas porquê é que também não podes ter vocação para números? Exatamente, e há muitas pessoas que defendem que esta divisão que se criou entre letras e ciências é altamente nefasta. E eu também acho isso, porque acho que ambas as áreas, no fundo, podem ter uma relação simbiótica. E, por exemplo, as pessoas pensam que matemática não requer criatividade, que criatividade é uma coisa das artes. É errado. Matemática requer muita criatividade. As pessoas pensam, lá está, que nas letras tu não precisas ter um bom raciocínio errado para uma pessoa conseguir articular rigorosamente aquilo que quer dizer, não é? E transmitir as informações de uma forma precisa, tem de ter um bom raciocínio. Portanto, nós só somos seres completos se dominarmos as letras e as ciências, porque senão vai-nos sempre faltar alguma coisa que até será útil noutra área. Que a argumentação lógica,
por exemplo, a argumentação com alguma lógica precisa de algumas bases de matemática. Sim, Isso até torna preocupante termos tantos políticos, se calhar são um dos problemas, que vêm darem de letras só, ou se calhar tiveram a fugir para letras, não sabemos. Pois, não sei. Vamos falar concretamente Bem, mas já tivemos ou vários engenheiros e também não resultou. Também não dá. Olha, a matemática é a disciplina com mais aulas, horas de apoio e explicações extras. Quer dizer, nós sabemos disso, não é? E, no entanto, se calhar um grande problema em Portugal. Não é? Os resultados agora até baixaram, mas continua a ser um bicho de sete cabeças para as famílias, para os jovens e obrigatoriamente para os governos. Porquê é que achas que... Tens alguma explicação? Sim, eu já estive a pensar um bocado nisso, não é? Mal era. mas, em primeiro lugar, eu queria só clarificar uma coisa, porque eu acho que, em geral, as pessoas têm uma ideia mais negra da relação entre os alunos e a matemática do que realmente é. No sentido em que as pessoas veem, é mesmo péssimos resultados a matemática, mas se formos olhar para as notas de física ou química ou de biologia, não é assim tão melhor. Pronto. Portanto, não há assim uma disparidade tão grande e ainda temos muitos alunos a gostar de matemática. No primeiro ciclo, por exemplo, é muito frequente os alunos até gostarem bastante de matemática, depois o gosto é que se vai perdendo ao longo do tempo. E porquê é que se começa a perder esse gosto? É porque é naturalmente difícil apenas? É assim, esse gosto começa a perder já agora em geral. Tu notas em qualquer disciplina a desmotivação dos alunos vai sendo crescente. Acho que atinge o pico na adolescência, não é? Quando eles atingem a puberdade e ficam ali com as hormonas um bocado aos saltos. E isso, pronto, pode-se dever a vários motivos, mas no caso específico da matemática, o que é que torna a matemática diferente das outras áreas e o que é que justifica tanto tempo de explicações e tudo mais? É que a matemática não é só saber factos, percebes? Não é só tu adquirires conhecimento, tu adquires certas competências, conheces certas ferramentas, mas depois tens de as aplicar à tua maneira para resolver um problema. Então, por exemplo, tu tens uma nota a história. Ninguém vai para explicações de história porque ao estudasses mais, metesses aquilo na cabeça. Exatamente. Agora, a matemática não é assim, percebes? Tu tens mesmo de compreender o que se está a passar, tens de praticar muito para depois resolver problemas. Não é simplesmente, indique o que é que entende por triângulo. E um triângulo é não sei o quê. A matemática não é assim, tu tens um problema e tens de resolver. Ao passo que, noutras áreas... não é? Eu dei o exemplo de história, que é o exemplo mais em que... Pronto, é mais à base de factos. Tu sabes os factos, então dominas a matéria. E além disso, os factos, sim, mas exatamente. Há uma relação que é bem diferente. Sim, claro que isto é também não quero passar uma visão simplista das outras áreas, não estou a dizer isso. Outra coisa é que tu não consegues ver a matemática, ela só existe dentro da tua cabeça. É algo altamente abstrato e também é daí que vem todo o seu poder. Não existe. É daí que vem o poder da matemática, é ser algo altamente abstrato a que tu consegues aplicar a uma infinidade de situações. As outras áreas acabam por ser mais palpáveis. Uma biologia, tu consegues ver os animais, consegues ver as plantas, consegues ver as células. São coisas que existem fisicamente. Até uma própria física, uma própria química, lida muito mais com a realidade do que a matemática, que lida com ideias. Sim. E o facto de teres de imaginar, teres de projetar na tua cabeça e teres de ter esse pensamento abstrato faz com que seja um bocadinho mais complicado às vezes tu seres bem-sucedido na matemática se não tomares os passos certos e se não souberes estudar e se não praticares. E ainda mais uma coisa, desculpa, mas esta é muito importante, eu preciso de acrescentar, que é, nenhuma área tem a capacidade de fazer uma pessoa sentir-se tão burra como a matemática. Eu sei. Ok? Eu sei. Não há, é incomparável. Tu podes errar uma questão num teste de português, podes ficar triste com a tua nota, mas tu não vais ficar chateado contigo, tu não vais achar, ei, errei esta questão no teste de português, sou mesmo estúpido. Mas tu erras uma questão a matemática e o que é que tu pensas? Tu pensas que a tua inteligência está a ser atacada, do género, e errei matemática, sou burro, sou mesmo estúpido, esquece, não sirvo para isto. E há muito aquela concepção não conseguiste compreender
o próprio desafio que ali estava, o próprio problema. Sim, mas é assim, as pessoas não devem pensar desta forma, percebes? Não se devem sentir atacadas por não conseguirem resolver algo na matemática. Mas acho que mesmo a própria sociedade cultivou-se esta ideia de associar inteligência à matemática e não tem nada a ver. Tu podes ser inteligente e ser mau a matemática e podes ser bom a matemática e não ser assim tão inteligente. A inteligência é uma coisa muito mais abrangente, mas a partir do momento em que uma pessoa mete na cabeça eu só sou inteligente se for uma matemática, se tu por acaso tens dificuldades a matemática, tu vais achar que és burro e vais desistir porque achas que não tens o que é preciso para ser bom a matemática. Mas isto não acontece assim, uma pessoa não nasce com o gênio da matemática ou não, percebes? É preciso trabalho, talento, teres alguém que te oriente bem, saber estudar bem e as coisas vão como em toda outra, como nas outras Falaste em áreas. orientação, não achas que quando vemos crianças ter explicações de matemática logo em níveis iniciais, isso não é assumirmos que está tudo a falhar, a escola está a falhar, está alguma coisa ali a falhar? É assim, às vezes Não são estou a falar casos... de casos especiais. Sim, ok? sim, É normal, sim. não é? Eu acho que há um excesso de explicações, sem dúvida. E muitas das vezes tu estás a dar muletas a uma pessoa que sabe andar e tem preguiça de correr. Sim. É um bocado isso, percebes? E acho que há muitos miúdos que têm um mau resultado, os pais ficam preocupados e vamos logo para explicações. Nem sequer dá um tempo para a criança se adaptar, sei lá. Às vezes é normal uma pessoa ter um mau resultado e não significa que tenha logo de ir para explicações e que tenha imensas dificuldades. Sim. Depois também há quem vá para explicações como uma medida preventiva. Não é como a fisioterapia preventiva, tu não tens nenhuma lesão, mas vais só para prevenir. E eu isso também não acho que seja benéfico. Porque eu acho que os alunos têm de ser independentes e deves cultivar um estudo mais autónomo, não só contra as explicações, obviamente, acho que realmente quem precisa de ajuda deve frequentar as explicações, mas às vezes acho que é mais uma questão de preguiça. Sim, porque muitas vezes os pais colocam uma criança, e ainda estamos a falar crianças, não estou a falar já, em explicações de matemática, porque não sabem, durante esta hora vai estudar. Sim, está ali cara a cara, ou isso, com duas, três pessoas. Porque se estiver em casa vai para a PlayStation, é logo que fazem hoje em dia, não é? Também é um bocado para despachar os filhos. Vamos manter aqui o meu filho ocupado em explicações, só lhe faz bem. Se calhar não faz assim tão bem. Sim, o excesso também achas que acaba por desresponsabilizá-lo, exatamente, não é? Exatamente. E as crianças têm de ter disciplina e têm de ter perseverança desde cedo, não é? E ao estarem logo a ir para explicações e terem alguém, no fundo, a pensar por eles, porque eles se calhar têm só preguiça de pensar e não têm realmente dificuldades, é uma questão de falta de querer, falta de vontade, falta de empenho. O que é que eles vão aprender com as explicações, não é? E achas que é daí que vem, por exemplo, aquilo que eu ouvi-te falar dos macaquinhos de imitação, não é? Que há muita gente que tira boas notas a matemática, mas são só macaquinhos de imitação. Sim. Achas que vem um bocadinho daí, dessa necessidade de tirar boas notas, nós nos responsabilizamos muito, eles não estão a fazer aquilo porque gostam, exato, é isso. Com autonomia, irem atrás? Sim, é isso. Tu na matemática escolar consegues ter mais ou menos bons resultados a memorizar receitas. Do género, ok, se aparecer um problema deste género, eu faço este passo e depois este passo e depois este passo e isto vai funcionar. Se aparecer um problema deste género, faço isto, isto e isto. E no fundo os explicadores dão essas receitas e tu vais lá, vomitas tem de apresentar aquilo. resultados, como é óbvio, exatamente. Agora, se tu fazes uma pergunta mais conceitual para averiguar se o aluno realmente compreendeu o conceito, provavelmente ele não te vai saber responder. Porquê? Porque ele está habituado a seguir aquelas receitas para resolver aqueles exercícios típicos. A partir do momento em que tu apresentas um exercício que já se desvia um bocadinho daquilo que é típico, já não vai lá. Porquê? Porque não tem este conhecimento conceitual, é um conhecimento mecânico, mecanizaram uma série de técnicas, mas não desenvolveram o raciocínio e não entenderam os conceitos de uma forma tão profunda. Ok. Acho interessante isso e acho que, por exemplo, ainda promove mais esta parte final daqueles últimos 3 anos antes da universidade, em que é um contrarrelógio para obter aquelas boas notas. Sim, e depois há toda a opção pelos exames. E como já nunca houve aquela autonomia na pesquisa, no gosto pelo desafio em si, como eu já percebi,
já tinha percebido quando comecei a pesquisar um pouco sobre ti, que tu tens, ou que começaste desde cedo a Sim. ter, é óbvio que depois tem que ser assim, fórmulas, repetição. Sim. E depois acaba por, lá está, a pessoa vem se calhar habituada há tantos anos a ter muletas que depois deixa de saber andar, não é? Sim, é por verdade. ela própria. Diz-me uma coisa, o que é que achas, qual é a tua opinião sobre os manuais de matemática, aqueles que possas ter visto mais recentemente? Achas que são bons manuais? É assim, em geral eu acho que tem muita tralha. O que é que eu quero dizer com isto? Tu abres um manual e, assim, as letras são pequeninas e depois tem muitas cores e muitas imagens e parece um bocado um excesso de informação, sabes? E eu dou muito melhor com pouca informação, mas bem explicada. Só que, lá está, eu tenho um bocado um sentimento misto quanto a manuais, porque por um lado eu acho que é bom tu teres uma fonte cheia de informações em que tens lá tudo e para um bom aluno, para um aluno que realmente quer aprofundar bem as coisas e com rigor, aquilo é capaz de resultar. Mas em geral eu sinto que os manuais são muito densos, têm muita informação, acabam por não ser muito apelativos, embora estejam cheios de cores e de bonequinhos e essas coisas. E eu acho que se eu fosse a fazer um manual, se calhar optava por algo mais simples, percebes? E eu sinto que realmente, se calhar, é preciso dar esse passo. Eu tinha um pouco essa impressão, mas eu, na verdade, não sou da área de matemática e sou daqueles que não terei nascido para a matemática. Isso é que não se pode dizer, não se pode pensar. Eu nasci, okay? quer dizer, teria Tiveste nascido, bons professores de matemática? Não sei se... Bem, eu sou de uma época bem diferente, onde a matemática era muito diferente desta, ok? Aliás, as relações dentro da escola e a relação com os professores era muito diferente. Eu hoje, quando vejo os professores da minha filha, ou quando acompanho as aulas um pouco, que possa saber... Foi uma mudança drástica. Não tem nada a ver. Isto é... 8 e 80. E noutro tempo, estavas numa família que já tinha, digamos, um determinado contexto para perceber a importância de estudar matemática, ou tinhas alguma vocação natural, ou então era-te fácil ir perdendo ali algumas bases. Pois, mas o problema é que ainda continuamos a ter esse problema geracional, percebes? Ou seja, ainda há muitos pais que comentam: eu era péssimo, eu não percebo nada de matemática, ou que precisas de ajuda nesse exercício, não contes comigo, eu não percebo nada disso, for de matemática, eu quero é fugir a 7 pés. E este tipo de comentários acaba por afetar as crianças e isto é uma ideia que se vai perpetuando e denegrindo a imagem da matemática ao longo das gerações. Portanto, não era só no teu tempo, isso é uma coisa em que as pessoas ainda continuam a acreditar e lá está, o principal motivo pelo qual eu acho que isso acontece é esta associação entre inteligência e matemática, ou a pessoa não percebe um problema durante os primeiros 5 segundos e já acha que não consegue e que não nasceu para aquilo. Mas não é bem assim. Mas voltando àquela questão dos manuais, como eu leio muitas vezes manuais e tento compreender para poder auxiliar a minha filha ou trabalhar com ela às vezes, e eu noto, eu fico com essa impressão de que os manuais tinham muito por onde melhorar, na forma como explicam, acho que às vezes se tornam um pouco confusos. Às vezes, e às vezes até explicam de uma forma muito rigorosa e utilizam palavras difíceis e quando os alunos têm cada vez mais dificuldades a português, por exemplo. E eu acho que devia-se fazer uma simplificaçãozinha. Ok. Vou-te fazer uma pergunta, também já te ouvi dizer qualquer coisa numa apresentação, numa talk. Qual foi, assim, um exercício absurdo que já tenhas visto? Um exercício absurdo? Absurdo, assim, parvo. Na forma, por exemplo, que vês nos manuais, no modo como são apresentados aos jovens. Lembrar-me assim de repente... O enunciado. Ok. Mas eu acho que tinhas dito há uns Sim, tempos. imagina, eu costumo gozar um bocado com aqueles problemas que são uma tentativa forçada de mostrar que tu usas matemática no dia-a-dia. No dia-a-dia. Então é tipo, o João foi ao supermercado e viu que o supermercado tinha melões e então reparou que 1/3 dos melões eram amarelos e metade dos melões amarelos eram verdes. Que percentagem dos melões é que o João... Quem é que chega ao supermercado
olha para os melões, conta os melões, observa que 27 melões correspondiam a 1/3 dos melões todos, então quer determinar quantos melões é que existem. E é um bocado, ou então, a irmã da Joana tinha o dobro da idade da Joana, quando ela não sei que idade é que tinha a Joana? Sim, olha, prazer, meu nome é Inês Guimarães, há 7 anos atrás eu tinha metade da idade que tenho hoje. Ninguém fala assim, ninguém quer dizer... E depois as pessoas ficam com a ideia de que a matemática são tentativas de responder a perguntas que ninguém fez e das quais ninguém quer saber. E assim, eu acho que é importante as pessoas perceberem que a matemática é útil na vida real, só que também têm de perceber que mesmo que não fosse útil para a aplicação imediata, por exemplo, nós aprendemos o teorema de Pitágoras, aprendemos a resolver equações e perguntas, tu usas o teorema de Pitágoras no dia a dia? Não uso, nem eu uso o teorema de Pitágoras no dia a dia. Alguém usa o teorema de Pitágoras no dia a dia? Opá, sim, quer dizer, nos computadores, se calhar até há algoritmos que precisam de teorema de Pitágoras ou algo do género, mas é assim de uma forma escondida e subtil. Tu não vais aprender o teorema de Pitágoras porque vais precisar de utilizar o teorema de Pitágoras no futuro. Tu aprendes matemática para desenvolver o teu raciocínio lógico, para desenvolver a tua capacidade de abstração. E depois, claro que algumas pessoas que gostam muito de matemática vão seguir para a matemática e precisam realmente desses conhecimentos. Mas a matemática, para uma pessoa em geral, serve para tu puxares pelo carco. Sim. Portanto, não devia haver assim uma ênfase tão grande sobre se aquilo vai ser utilizado no teu dia-a-dia ou não, porque provavelmente não vai ser utilizado. Mas agora tu dizes, então estás a dizer que a matemática é pouco útil no mundo real? Não, não é pouco útil. Sem matemática não tinhas esse tablet, sim. ok? O que eu quero dizer é que, embora uma pessoa não a vá aplicar diretamente, a matemática sim é importante e nós temos de pensar na matemática como uma ferramenta para desenvolver as nossas capacidades mentais. Uma dúvida que tu poderás explicar melhor, que é, é possível crianças, eu acho que já reparei nisso, até com crianças com quem lidei, que gostarem de partes de conteúdos de matemática e estarem bem preparados até para ter resultados, mas chegam outros e não estão preparadas. Isso depois, ao longo do ano, não é potenciado, ou seja, ele aqui... Sim, ou seja, o que tu estás a dizer é que há crianças que se dão bem em certas matérias, têm resultados em certas matérias e depois outras matérias nem por isso. Eu acho que isso é normal, porque a matemática é uma área muito vasta e as suas matérias têm, no fundo, estilos e requerem pensamentos um bocadinho diferentes. Tens a geometria, tens a álgebra, tens a parte das probabilidades e, no fundo, embora pertença à matemática, acabam por ser áreas diferentes. Talvez uma forma de combater isso que tu estás a dizer e que eu acho que seria benéfico era estabelecer mais pontes, mais conexões dentro da própria matemática. Isso, por acaso, é uma coisa que as aprendizagens essenciais reforçam, é estabelecer conexões dentro da própria matemática. É tu pegares num problema em que tanto vais usar geometria, como vais usar álgebra, como se calhar até vais usar um bocadinho de probabilidades, para teres ali um ecossistema mais rico. Eu acho que isso pode ser benéfico para colmatar essas lacunas. E eu estava também a pensar um pouco que é, se este aluno levar a um professor ou um conselho de turma em determinada altura refletir sobre isto, se este aluno se deu bem em geometria, por exemplo, de que forma, que aptidões é que ele teve que ter, não foi só interesse, para poder também gostar desta matéria? Vamos puxar por isso ou vamos interligar isso? Sim, perceber o que é que funcionou bem ao dar certas matérias e tentar transpor isso para outras matérias. Parece-me os problemas também é quando os alunos saltam de ano para ano, o professor de matemática não sabe o que é que aconteceu do ano passado, nem de escola para escola. Sim, e uma coisa que nós temos de ter muita atenção é que um professor de matemática é determinante para uma pessoa gostar de matemática ou não. Se tu apanhas um mau professor de matemática, podes ficar traumatizado para a vida. Se tu apanhas um excelente professor de matemática, se calhar vais descobrir uma paixão que não sabias que tinhas. Vou ter que saltar aqui uma série de perguntas, porque não temos assim muito tempo. Depois. Mas e fazes muito bem, e falas muito bem. Quando é que te deu o teu clique pela matemática? Foi no 7º ano. Eu sempre gostei de matemática, mas no 7º ano eu tive um professor bastante exigente, era daqueles professores mais temidos da escola, assim com bigode, intimidade. Olha, caiu-me um pingo, afinal não é só a ti que cai.
também tive vamos ter direito. que tomar providências. Pronto, eu tive então um professor bastante exigente, eu ia aterrorizada para as aulas dele. Tu não podias chegar 30 segundos atrasado, senão já não entravas na sala, era assim mesmo. E esse professor, ao contrário do que é normal, ele tentava encontrar talentos ou pessoas que tivessem potencial e trabalhar esse potencial nas pessoas de forma a que elas fossem o melhor possível a matemática. Em geral, os professores tentam é que todos os alunos cheguem à média e querem evitar os maus resultados. Este professor, ele queria era aumentar os bons resultados, que é diferente. É diferente diminuir os maus resultados e aumentar os bons resultados. As duas coisas não são equivalentes. E então, certo dia eu estava a resolver um exercício e estava a fazer aquilo mal, ou já não me lembro bem, e o professor mandou-me chegar a casa e dizer aos meus pais: a cada dia que passa eu apercebo-me que ainda não sei nada de matemática. Ou seja, o professor disse-me na cara que eu não sabia nada de matemática. Eu vinha com 5, do 6º ano, eu tinha sido sempre uma boa aluna. E eu fiquei tipo, o quê? O que é que este gajo está aqui a dizer? Eu vou-lhe mostrar que sou capaz, percebes? Então fiquei assim um bocado, foi tipo um choque, eu, ui, que é isto? E então, a partir do 7º ano, eu comecei a estudar matemática todos os dias, a resolver problemas quase a toda a hora. Obsessão total. Também não digo que isso seja saudável, mas eu fui com tudo. E pronto, acabei por ter excelentes resultados. Eu sabia a matéria antes do professor sequer a dar na aula. No 3º ciclo já tinha estado a matéria toda de matemática EA. Eu sabia tudo que eu houvesse para saber, eu queria saber e eu empenhava mesmo, eu estava para aí 6 horas por dia de matemática. Aquela abordagem, não é? Um pouco exato, eu senti-me desafiada e esse desafio fosse, exatamente, é uma coisa que resulta com poucos, mas quando resulta é assim que tu consegues ter resultados excepcionais, percebes? Precisas de metodologias pouco convencionais para teres alunos realmente fora de série e esse professor era conhecido na escola por fabricar talentos. Por fabricar pessoas que depois tinham excelentes resultados. E pronto, ao início era um professor que eu realmente temia e acabou por ser dos meus professores favoritos, eu adorava, ele era o meu Deus, eu só não tinha um quadro dele em casa porque não tinha nenhuma fotografia dele, percebes? Então foi assim que se deu o clique. Depois também tive um outro professor determinante no meu percurso, quando eu estava mais focada na parte das Olimpíadas de Matemática. Pois, acho que foi um momento para ti também muito transformador. Sim, portanto, só para dar créditos a 2 professores, não é? Foi esse professor do 7º ano, José Freitas, mas depois também foi um outro professor, o João Oliveira, que me acompanhou até mais de perto e trabalhou mais anos comigo. E eu estou-lhes eternamente grata pela minha vida. Sim, diz-me só uma coisa, quando criaste o canal, não é? Os teus professores sabiam do canal? Esse meu professor sabia, os outros, a minha memória é péssima, mas não sei, talvez soubessem, mas lá está, eu criei o canal acho que no início do 12º, portanto, quando eu estava na escola tive só esse ano e durante esse ano, quer dizer, o meu canal ainda não era popular, era uma coisa, pronto, eu fazia vídeos para me entreter, tinha 40 visualizações, está tudo bem. Só quando entrei na faculdade é que o canal começou a crescer. E na faculdade sim, alguns professores sabiam que eu tinha o canal e isso deixava muito embaraçada e eu sentia vergonha por ter um canal no YouTube e por ter aquela exposição e saber, tipo, professores universitários viam os meus vídeos ou sabiam que eu tinha um canal e sempre bati mal com isso e depois eu tinha teorias na minha cabeça que eles achavam que eu era ridícula e, sério, eu fui muito tóxica para mim própria porque eu achava que toda a gente odiava o que eu fazia, toda a gente me gozava nas costas, pronto, depois também tinha colegas que eu já cheguei à faculdade e eles já sabiam que eu era a Math Girl e é um bocado diferente tu conheceres uma pessoa pela primeira vez e conheceres uma pessoa que tu viste em vídeos, não é? E eu sou muito diferente nos vídeos do que sou na realidade, então pronto, não é fácil ter de gerir uma exposição pública Sim. E a ideia mental que as pessoas queriam de ti, mas a verdade é que mais tarde, quando eu até já saí da faculdade e fiquei mais à vontade com os professores, eles confessavam que eles gostavam muito do meu trabalho e gostavam muito dos meus vídeos e eu fiquei tipo, oh meu Deus, eu andei este tempo todo a achar que vocês achavam que eu era horrível. Eu fiquei curioso até antes da universidade de imaginar, esta miúda estava a dar um canal destes, ser popular,
A menos que um professor de matemática diz, olha, tem aqui imprecisões, estão aqui erros, isto Sim, não sim, pode sim, ser sim. assim. Senão, se tiver ali bons conteúdos, eu imaginava um professor ir ter contigo e dizer, olha, porque podias pegar neste problema e usar assim nos teus vídeos, Sim, da isso forma lá que está. quiseres. Isso na faculdade por acaso aconteceu. Um professor que descobriu os meus vídeos e até sugeriu para fazer um vídeo sobre um determinado tema e eu fiz e ele a partir de então começou a mostrar nas aulas esse vídeo aos alunos para introduzir o tópico. Agora, quando eu andava na escola mesmo, lá está, o meu canal ainda não era popular, era só os inícios e portanto acho que isso não aconteceu, mas na faculdade já aconteceu. Qual foi o vídeo mais popular que tiveste ou qual foi o... É um sobre a sequência de Fibonacci, tem mais de 300 mil visualizações e eu acho que é só porque na thumbnail, que é a miniatura do vídeo, tem 2 coelhos a ter relações. Porque o resto daquele vídeo não tem Também nada resulta na que matemática, justifique. também resulta na matemática. Ok, pronto, estavas-me a dizer a relação com os seguidores, nós temos agora pouquinho tempo, mas ainda queria fazer uma ou duas perguntas. Essa relação com os teus seguidores, eles sugeriam-te temas? Sim, a toda a disseram hora. que começaram a gostar ainda mais de matemática por tua causa? Sim, isso aconteceu muito. Eu, por acaso, tenho e tive feedbacks muito positivos. E uma pessoa, quer dizer, eu fico sem saber reagir e fico sem saber o que senti e como lidar com pessoas que me dizem que foram para a matemática por minha causa e que começaram a gostar de matemática por minha causa, porque é uma influência muito grande que tu tens sobre a vida de outra pessoa, ou seja, tu seres responsável por determinar, no fundo, a profissão da pessoa, o que a pessoa vai estudar. E claro que isso é bom saber que eu inspirei, não é? Eu fiquei com a impressão que me fez falta o teu canal de YouTube, eu teria estudado matemática com outro gosto. Sim, isso é, pronto, por um lado é reconfortante, por outro lado também é uma responsabilidade, porque eu penso, e se a pessoa afinal se apercebe que não gosta de matemática e a culpa é minha? E também tem uma coisa engraçada aqui, também tem a ver um pouco com o nosso trabalho, que é a partilha, essa partilha que tu fazes no YouTube. Muitas vezes, professores de matemática, ao fazeres no YouTube, para toda a gente, quem quiser, quem tiver interesse, mas professores de matemática até, como tu dizes, podem ter boas estratégias, podem ter bons desafios, mas não partilham essa informação. E fica aquele professor tem uma estratégia muito boa, mas depois não chega ao outro. Sim. Agora, pronto, também há professores influencers, que Claro, agora sim. Portanto, também tens Instagrams de professores que, por exemplo, vão partilhando as suas ideias. Eu acho que isso é super positivo. E pronto, lá está. Há certas comunidades de professores que partilham as suas ideias. Mas também acredito que haja alguns que até fazem um trabalho excelente, mas não têm a visibilidade e acabam por não transmitir essas ideias a outros e tem ser benéfico. E às vezes ter esse trabalho e partilhar com outros que até gostariam de ter acesso a boas ideias e partilhar, mas sim. Para terminar, tu não seguiste, não és professora de matemática? Não. Porque o salário, a carreira não achas muito... Sim, eu acho que não há condições, boas condições em Portugal para seguir a carreira de professor, pelo menos no ensino básico e secundário, mas mesmo que houvesse, não... Eu gosto de explicar coisas e gosto de fazer vídeos e gosto de dar palestras, mas isso é muito diferente de dar aulas e de tu teres uma turma ali a acompanhar consistentemente. Não é algo que não sei, não é algo que eu gosto, não é algo que me motive. E além de tudo, não é algo para o qual eu seja naturalmente boa a fazer. Eu tive uma experiência de dar aulas de computação num projeto piloto, a uma turma de 8º ano, que depois passou para o 9º ano, e eu detestei e foi tipo, nunca mais quero fazer isto na vida, porque eu não tinha autoridade nenhuma sobre os alunos, eles faziam-me mingar de sapato. E eu também não... eu sei que um professor às vezes tem de ser mauzinho, não é? Tens de mandar pessoas para a rua e dizer, tem de se calar, senão vão para a rua, não sei o quê. Pá, não estou para isso. É de género, querem ouvir, querem aprender, tudo bem. Não querem, não estou aqui a fazer nada. E já cumpres a tua missão com o canal e com outras formas de comunicar? Sim, custa-me muito lidar com pessoas que estão ali e não querem saber. Eu sinto que estou a perder o meu tempo, estou a falar para as paredes e não estão a aproveitar o conhecimento que eu estou a transmitir. E acho que é uma enorme falta de respeito, mas infelizmente é muito comum hoje em dia os alunos não quererem saber e não darem valor aos professores. Mas, olha,
É a vida. Boa sorte a todos os que enverdaram por Boa essa sorte a por essa todos que via. eu vou seguir o São Tiger doidos Mike. e vão aparecer enforcados daqui a um tempo. Mas Não, pode ser que Estou a não, brincar. até que não. Não, felizmente há pessoas que gostam muito de ser professoras e não se veem a fazer mais nada e adoram aquilo que fazem e pá, isso é excelente. Mas é louvável porque não é nada fácil. Acho que é das profissões mais exigentes e mais desgastantes que existem à face da Terra. Sim, e com as alternativas hoje que existem, até Exato. muito mais bem remuneradas, tem que Sim, estar por sim, gosto. sim. Mesmo, é preciso trabalhar por gosto. Por isso é que acho É. que devem ser valorizados quem quer ainda ir Exatamente. para professor de matemática. Sim. Inês, olha, muito obrigado pela tua participação e pelo teu entusiasmo. Obrigada eu. Ok. E muito sucesso agora também na área da computação. É isso. Muito obrigada. Obrigado. Quanto a nós, até o próximo programa.